Opa! Como é que vocês estão? Seus vagabundos safadinhos, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota conseguiu se livrar de todos os bandidos, mas toda a sua recompensa foi tomada pelos anciões. E agora ele deu uma surra no chefe Yu e vai fazer o Jinai cooperar com ele e vai torná-lo o líder do grupo, mas vai controlá-lo pelas sombras. E nesse momento acabou de passar a mão no dinheiro do clã Yu para ajudar na reconstrução do Palácio Oryong. A reconstrução já vinha acontecendo faz um mês depois que a família Yu mandou os fundos de suportes. Várias pessoas empurrando alguns troncos grossões. A construção da fundação do palácio demorou um pouquinho. E o mestre Jin aqui chorando, falando: Jimun, meu discípulo, você nunca deve esquecer da devoção da família Yu. E o Prota lá: entendo, mestre. E fica pensando: é óbvio, eu vou ajudar o Jinai a se tornar o próximo líder da seita. E terei certeza de que o nome da família Yu seja gravado nos pilares para que seja lembrado por gerações. Uma pessoa já chega falando: temos um problema, senhor Jimun. E o mestre Jin pensando que a comida que os ascéticos comem é tão diferente do que as pessoas normais comem, e eles não têm força o suficiente e não puderem completar a reconstrução porque eles estão comendo a nossa comida. E o Prota fala: calma, mestre, eu já pedi ao Cheong que preparasse comida e vinho, por favor, não se preocupe com isso. Mais importante, o clima ainda está frio, vamos voltar agora, se você pegar um resfriado seria bem ruim. E o mestre dele já fica lá falando: eu preciso testemunhar um momento histórico quando os pilares do Palácio Oryong forem levantados e cobertos por um novo teto. E o Prota pensando: o problema é que se você desmaiar no processo, eu que sofreria com isso. Mas o mestre dele já dá um cartãozinho pra ele, falando: pega isso aqui, parceiro, depois que o Palácio Oryong for reconstruído, novos discípulos também virão. Eu reduzi as artes marciais que precisam ser ensinadas e fiz uma lista dela. Vá até a torre da biblioteca e encontre o manual das artes marciais escrita nessa lista. Isso porque ele diminuiu, mas olha o tamanho disso. E já fica passando mal, a mão no peito. E o Prota lá: mestre, o que aconteceu? Você está bem? Onde está se sentindo mal? E o mestre dele falando: eu deixei pra fora. E o Prota sem entender: como assim, o quê? E o mestre Jin lá: eu deixei de fora o manual do ataque de 10 fases e o manual da combinação de suprema e o livro sobre a formação de espada. Como eu pude ser tão descuidado? E o Prota pensando: porra, já tem tantos livros e ainda não é o suficiente. Ele ficou louco. O mestre dele já sai correndo que nem maluco, falando: eu vou ao templo de meditação, escrever todos eles antes de voltar. Vá para a torre da biblioteca primeiro. E o Prota pensando: o quê? Ele realmente está doente? Ele está tão cheio de energia, ele é tão rápido, é quase como se estivesse usando o ataque das nuvens. Ele só estava feliz, né? Só pode ser isso. Ver o meu mestre com tanta energia me deixou feliz também. Eu me pergunto se é devido às memórias passadas desse corpo ou se foi porque eu realmente estava feliz. Eu não consigo mais diferenciar. Talvez eu tenha mudado depois de ter me assimilado com esse corpo. Fica pensando: a torre da biblioteca, né? Se me lembro corretamente, ela é administrada pelo Palácio Oryong, certo? Enquanto isso, o ancião da lei lá falando: que lista é essa, meu parceiro? E o Prota pensando: tô tão aliviado que não seja o único que ficou pensando que o mestre está louco com tantos livros. E o mestre da lei pensando: eu entendi, eu acho que isso tudo é necessário afinal. E o Prota lá: o que? O ramo principal vai apenas emprestar todos esses livros pra gente? Você também é um louco, mestre. Mas e aí que ele já chama o Jinai, falando: Jinai, tá aqui, parceiro, vem cá. Aí já viu o Jinai entrando: me chamou, mestrinho. O mestre manda ele com o Jimun e passa essa carta ao mestre da torre da biblioteca. E o Jinai lá, todo bravinho ainda, falando: me siga, seu merda. E o Prota pensando: esse patife desgraçado, ele tá tomando, né? Parece que ele ainda é hostil comigo. Ele é alguém que mataria seus irmãos para se tornar o grande discípulo. Eu esperava que ele lutasse, mas seria bom se ao invés disso ele pudesse só trabalhar comigo. Mas que burrinho. A torre da biblioteca Udang está no penhasco mais baixo do
pico. O único jeito de chegar lá seria pela ponte que conecta a torre da biblioteca e o palácio. Pelo caminho ser tão perigoso, eles não se preocupam sobre pessoas se infiltrando, e é um forte protegido pela natureza que não precisa de guardas. Isso também significa que ninguém saberia se você morresse aqui. E o Prota tá falando, eu posso sentir isso, a intenção assassina que ele está exalando do seu corpo. E o Prota tá perguntando, por que está me encarando tão intensamente? Você se apaixonou pelas minhas costas ou algo assim? E o Jinai perguntando, você está no reino ascendente? Que piada, né, seu merda? Mesmo entre os discípulos de primeira classe, só 2 deles chegaram ao reino ascendente. O Senhor Gong do Palácio Yujin e o Senhor Myeong, que está vagando pelas cidades. Eu sei o quão forte eles são, porque eu já vi em ação. Alguém como você nunca poderia estar no nível deles. Os rumores de você vencendo contra o Senhor são suspeitos também. Vendo como você conseguiu enganar meu pai, eu só tenho uma conclusão. Você definitivamente usou feitiçaria para enganar as pessoas. Não tem vergonha? Você é um ascético. O Prota já cai na risada, falando, nossa, que engraçado. Você quebrou a cabeça e foi tudo isso que conseguiu pensar. Você só pensa que só porque você não é capaz de fazer, os outros também não são, né? Que tolo. E o Jinai lá brabo, falando, seu bastardo, como você ousa falar com uma pessoa mais velha que você desse jeito? E o Prota tá rindo, falando, que piada. Você conseguiria pensar em uma pessoa que está tentando te matar como um irmão? Tá brincando, né? Você é muito óbvio, seu abestado. Você provavelmente está tentando me matar nesse lugar que não tem ninguém e dizer para os outros, o Jimu perdeu o equilíbrio e caiu, certo? Enquanto tentaria me espremer, qualquer lágrima que tiver provavelmente seria bem convincente. No momento que vier até mim, será você que vai perder o equilíbrio. Pense 2 vezes. Se você cruzar a linha, então não importa se você é da seita ou que eu tenho um acordo secreto com seu pai, você estará morto. Seu pai já se esforçou muito. Nós não podemos te deixar morrer antes de se tornar o líder da seita, certo? E o Jinai se tremendo, falando, que ar frio é esse? Eu sinto como se meu coração tivesse sido congelado no lugar. Eu estou com medo desse cara. Estou com medo de alguém como Jinmun. Ele ignora a hierarquia da seita e come carne toda hora que quer. Ele é um bastardo que age como um hipócrita e arruina a dignidade da seita. Um bastardo que perturba a nossa ordem. Eu estou com medo pela maneira que ele falou e olhou pra mim. Isso não pode ser real. Eles devem estar usando feitiçaria. Deve ser isso. Falei, eu sabia, seu bastardo. Você realmente dominou feitiçaria negra, né? Sua feitiçaria não vai funcionar em mim. Será melhor para o Dang se alguém como você morrer aqui. Já vem vindo pra cima, falando do ataque do figurante burro. E o Prota tá rindo, então falando, vai ser assim, né? Depois de tudo, que bastardo idiota. A espada de Ki é inserir Ki em uma espada e usá-la, mas não precisa ser uma espada. Se você inserir Ki em uma ferramenta, ela se torna uma ferramenta de Ki. E se inserir Ki no seu punho, então ele será um punho de Ki. Continua seu golpe, falando, toma, soquinho do figurante parte 2, que cortou no capítulo passado. E o Prota fica só defendendo, falando, esse soquinho, né, que engraçado. E o Jinai lá, fazendo cosplay de minerador, quebrando pedra, e continua errando todos os seus soquinhos. Dá até um chutezinho na ponte, que vai quebrando todo em pedacinhos. E fica perguntando, qual é o seu problema, garoto? Porque alguém no reino ascendente está apenas fugindo. Isso significa que você não está nesse nível, você não será capaz de desviar disso. Mãozinha que fica rodando, palma divina sem sombra, toma. E o Prota lá, apenas desviando de tudo. A palma sem sombras é uma arte marcial tão rápida que você não consegue ver as sombras do seu ataque. E não mendiga, no topo de uma ponte que é tão estreita e tão velha, seria impossível desviar de todos os ataques dele. Ficarei próximo a ele e empurrarei ele do penhasco. É o que tava pensando o Jinai, mas ele acaba errando o golpe e fica todo surpresinho, falando o quê? Ele simplesmente desapareceu da minha frente. E o Prota fica lá, quem faz a palma divina sem sombras em velocidade tão baixa? Foi tão entediante que eu estou até bocejando. Está me desafiando com esse nível de habilidade. E o Jinai lá de boca aberta, falando o quê? Como tu foi que ele virou Homem-Aranha e ficou preso na parede? E ele está de pé na lateral de um penhasco com uma perna só, como se fosse o chão. Fica dizendo, seu desgraçado, usou feitiçaria de novo, né? Só pode ser isso. E o Prota fica falando, idiota, isso é feitiçaria só porque você não sabe fazer. É uma pena, mas isso é o deslize da libélula que fica grudada. Fala, toma esse aqui, parceiro, pra te ficar esperto.
defende mais uns ataquezinhos e o Jinai fica todo cagadinho, falando, peraí, eu acho que eu tô ferrado. O objetivo dele não era me atacar com seus punhos, mas ir atrás dos meus pontos de pressão de sangue. Com os meus caminhos de sangue bloqueados, não posso me mover como eu quero. E o Prota já pega ele pela cabeça. O homem gosta de fazer isso, ele ajuda as pessoas que estão com dor de cabeça. E o Jinai fica pensando, ele me pegou. Me solta, seu filho da puta, me deixe imediatamente, seu vândalo do caralho. E o Prota já mete um tapão na cara dele, falando, ei, seu vagabundo, acorda, seu desgraçado. Eu te dei uma oportunidade e você se atreve a tentar tirar minha vida. Ofereci fazer de você uma pessoa incompetente, um mestre da seita, e é isso que eu ganho como agradecimento. Você é inútil agora. Vou me livrar de você da mesma maneira que você tentou se livrar de mim. O discípulo de primeira classe Jinai perdeu o equilíbrio hoje. Que fim ridículo para alguém que queria se tornar o próximo líder, certo? E o Jinai pensando, que estranho, o discípulo do mestre Jin era só uma criança pura e inocente, mas ele mudou tanto ao ponto que ele parece uma pessoa totalmente diferente. Desde quando ele começou a ter esse tipo de olhar, os olhos que são diferentes, até mesmo quando ele está prestes a matar uma pessoa. E o Prota fica falando, até mais vadia, morra. E o Jinai desesperado falando, por favor, me deixa viver, eu juro minha lealdade a você, então por favor me dê mais uma chance. E o Prota soltando os dedinhos, falando, cala a boca e morra. E o Jinai lá dizendo, eu farei qualquer coisa em meu poder, nunca mais vou te desapontar, não quero mais me tornar o grande discípulo ou mestre da seita, por favor, só me deixa aí. Fica lá todo chorandinho. E o Prota fica falando, tá bom, vou te deixar escapar dessa vez, seu merda. E o Jinai lá, todo chorando, todo estilhaçado no chão. Prota fala, liberei seus pontos de pressão de sangue, você deve ser capaz de se mover agora. E o Jinai pensando, caramba, eu realmente quase morri. Prota fala, ei, presta atenção no que eu vou te dizer agora, essa é sua última chance. Se você agir assim mais uma vez, vou me certificar de que ambos, você e a família Yu, deixem de existir. Nessa hora, o Jinai fica só balançando a cabeça, falando, entendi sim, senhor. Prota já mete um chute nele, falando, mostra o caminho então, seu merda, vai indo. E o Jinai vai andando, falando, que patético, me juntei aos Udangues com 15 anos, meus talentos foram reconhecidos, eu logo ganhei um nome então, me tornei um discípulo de primeira classe com 25 anos, e agora com 30 anos, alcancei o reino místico e me tornei um dos 7 grandes discípulos da seita. Tenho um futuro tão brilhante, e pensar que eu seria feito de patético por alguém que não é nada além de um novato. De agora em diante, tenho que ter certeza de obedecê-lo. Que azarado eu sou, como eu acabei envolvido com um cara tão diabólico como ele. E o Prota, puto, andei e continuo andando, quer que eu te empurre aqui, seu maldito? E o Jinai chorando, me desculpa, nessa existência a minha vida está acabada. Eles vão chegando no pavilhão da biblioteca escondida na montanha, e o velhote falando, são muitos livros, se eu fosse copiar isso, eu levaria um mês para fazer tudo isso. Esse é o administrador do pavilhão da biblioteca. Ele fica pensando, interessante, mas Jinai, por que você está tão desarrumado? Isso não é do seu feito, hein? E o Prota já se mete falando, do irmão quase caiu do caminho das tábuas e eu salvei ele, mas acabei pegando ele pelo cabelo, então né, acabou acontecendo isso. E o velhote falando, o Jinai quase caiu do caminho das tábuas, e a maneira que você ri é a mesma de uma pessoa de uma seita maligna. Já começa a usar seu poderzinho, ver que aura tem essa pessoa. E o Prota pensando, que merda esse velhote tem na cabeça? Aquela luz de agora há pouco é como se estivesse perfurando meu corpo. O velho fica falando, a energia dentro de você definitivamente pertence ao poder da seita taoísta Udang. Então como você ri daquele jeito? Que estranho. Eu me pergunto o que aconteceu enquanto eu estava ausente. Vão primeiro, eu contatarei vocês quando eu terminar de copiar tudo. E o Prota pensando, aquele senhor, ele me chamou de senhor também, e vendo como me chamou assim, significa que ele não é um discípulo da seita, que recebeu um nome taoísta. Eu não sei sobre o que foi aquilo, mas definitivamente tem mais naquele velho do que parece. Eu espero que ele não entre no meu caminho. A restauração do Palácio Yoryong começou, e a maior mudança que eu enfrentei depois de virar administrador foi que eu preciso ir para o pavilhão externo do Palácio da Nuvem Violeta toda manhã para participar do encontro matinal dos discípulos de primeira classe. E o pessoal lá falando, nós recebemos contato do irmão Senhor Jingung, que está em Danjiang agora mesmo. Esse é o Jinsu.
fala que parece que os conflitos entre os mercadores aumentaram por causa do direito para usar a Rota da Água. Portanto, o irmão sênior Jingung pediu para que o mestre da seita mandasse reforços, e o Jin falando, o direito da Rota da Água não é o tópico mais sensível entre eles, e o Jinsu falando, é isso mesmo, realmente, a principal rota de transporte para a associação de mercadorias é a Rota da Água de Danjiang. É seguro quando o barco do governo está patrulhando, mas quando ele não está, se torna uma área cheia de piratas, que é o porquê das associações mercantes decidirem a ordem de uso e a quantia a se pagar. É isso que eu quis dizer com direitos da água, já que é uma questão de vida ou morte, os mercadores também fariam o seu melhor para conseguir os direitos. E o Pro tá pensando, isso não tem nada a ver comigo, então espero que acabem logo com essa merda. E o Jun fica falando, que estranho, né? Enquanto é normal que as seitas afiliadas ajudem a resolver os problemas, se as pessoas estão morrendo enquanto seus bens estão sendo roubados por piratas, eles normalmente tentariam negociar e resolver os direitos da água entre eles. Não ficaria mal se a seita Muri se envolvesse nisso? O Jinsu fala que normalmente sim, mas parece que as negociações deles não estão indo bem. Nossa associação afiliada é chamada de Associação Mercante Um Sol, e os mercadores com quem eles estão tendo conflitos se chamam Associação Mercante Racional. No entanto, eles têm negado negociação. E o Jorginho perguntando, você está falando sobre a Associação Mercante Regional, uma das 3 maiores associações de mercadores, por que eles estão fazendo isso? Pergunta do Jinai o que ele acha disso. Ele tem uma familiaridade com o que acontece em Danjiang, né? E o Pro tá falando, é isso mesmo, irmão sênior, então diga por favor o que você acha. Termina com essa reunião logo, agora mesmo. O Jinai fala, Associação Mercante Racional definitivamente não vai aceitar uma negociação. As pessoas por trás dele são a família Jaegal. E o Jinsu já fica, o quê? O Jaegal? A seita e o Dang não se associou a uma das 3 associações mercantes depois do irmão cuidar da cidade da pólvora. E é isso mesmo, mas fundamentalmente falando, os fundos que a seita e o Dang solicitou são menores do que a família Jaegal. Então os mercadores menores só podem pedir ajuda para a nossa seita. E conforme o tempo vai passando, os Jaegais sentiram que sua posição está sendo ameaçada, que é o porquê eles pediram às grandes associações mercantes para arruinar os pequenos mercadores, como a Associação Mercante Um Sol. Eu acho que eles estão tentando fazer um exemplo para mostrar aos outros o que aconteceria se eles se distanciassem dos Jaegais. Na superfície, pareceria como se tivesse um conflito entre associações mercantes. Desse jeito, eles podem evitar confronto com as outras seitas. Se isso continuar, a Associação Mercante Um Sol seria arruinada pelos piratas ou pela falta de negociação. Se isso acontecer, as associações mercantes virariam as costas para a seita e o Dang e voltariam para os Jaegais. E o Jinsu falando, de jeito nenhum, o que a gente pode fazer então? E o Jinai sorrindo, falando, fazer a seita e o Dang proteger a Associação Mercante Um Sol com um time de expedição e cuidar dos piratas sobrecarregando eles. Qualquer um que seja um ancião acima não deve se envolver. O número de discípulos de primeira classe envolvidos também deve ser minimizado o máximo possível. Se nós tivermos um sucesso, a seita e o Dang se tornaria tão poderosa que nem mesmo os piratas seriam páreos. Isso influenciaria as associações mercantes a se inclinarem para a seita e o Dang. Só tem uma pessoa que pode lidar com uma tarefa tão importante assim, e essa seria a espada da seita e o Dang. O administrador do palácio Oryung já aponta pro Prota e ele fica, o que é com essa situação? Que porra que tá acontecendo agora? Esses bastardos, eles não podem fazer isso comigo. A Associação Mercante Um Sol ficam lá dizendo, ué, como você está aqui sozinho? E o Jingong reclamando, dizendo, eu definitivamente escrevi na carta que era um assunto importante. O que nós devemos fazer só com você aqui e 7 outros discípulos de segunda classe. E o Pro tá pensando, quando foi que eu decidi isso? Eu nem queria me envolver em algo tão problemático desse jeito. Eu tenho que trazer esses discípulos de segunda classe que serão inúteis na nossa luta contra piratas. Eu sou como a mãe pato que está trazendo seus patinhos consigo. Esses 2 bastardos idiotas, Jinho e Jinai, né? Falando, se nós temos que cuidar da situação com o mínimo de pessoas possível, então tem que ser o Jinmun. Isso é questão com o orgulho da seita em jogo. O que mais precisamos pensar? O Jinmun é a espada da seita Dang e é perfeito para essa tarefa. Foi o que os 2 disseram. Isso não teria acontecido se aqueles 2 não tivessem feito um caso na frente do mestre dos anciões.
Quando eu voltar para o Monte Udang, eu vou cortar a cabeça de vocês dois, seus desgraçados. E o mercador aqui falando, eu confiei na seita Udang de novo e de novo. E pensar que eles seriam tão indiferentes conosco. Esse é o Kang, falando porque esse bastardo está fazendo uma cena e agindo tão como um covarde. E o Jingong falando, dono da associação, calma. O mercador todo chorandinho. Eu ouvi muitas coisas boas sobre o Tautista Jimun recentemente. Não apenas estamos tido problemas com os piratas, mas também todo mundo sabe que a Associação Mercante Racional tem a família Jaigal por trás deles. Quem assinaria para nos proteger, mesmo se recrutássemos artistas marciais? E o Prota ficando puto, falando desses caras, eles só estão agindo assim para usar um ao outro. Eles são piores que os ginais desgraçados. E o Jingong falando, eu também poderia mandar outra carta para a seita. Talvez você pudesse mudar o seu cronograma um pouco. E o Prota falando, não vai ter mudança nenhuma. A associação mercante vai partir como planejado. Seria o guarda-costas junto com os 7 discípulos de segunda classe. Como administrador do Palácio Oriong, eu tenho a tarefa de ser a espada da seita Udang. Se algo der errado por causa do que o irmão Seno está tentando fazer aqui, eu reportarei para a seita. E o Jingong falando, o quê? O que foi que ele disse? Eu não escutei direito. E o Prota falando, eu fui bem claro, tu tá surdo, meu parceiro. A pessoa responsável pelo guarda-costas da missão dessa vez sou eu. Eu, o administrador do Palácio Oriong. E a espada da seita Udang recebeu essa missão. E o Jingong pensando, que? A espada da seita Udang? Esse moleque, sobre o que diabos ele tá falando? Eu sou o responsável pelos assuntos diplomáticos da seita Udang, como o mundo exterior. Eu estou aqui como administrador do Palácio Iluminado. Com relação ao que está acontecendo entre os mercadores em Danjiang, poderia ser dito que eu sou mais familiar com o assunto dentre os discípulos de primeira classe. Os piratas de Danjiang são uma grande organização que é infame dentre as seitas malignas do céu. Todos os membros são artistas marciais treinados que já enfrentaram situações de vida ou morte. Comparados aos contrabandistas e ao bandido de beco que você derrotou, eles estão em um nível completamente diferente. Você deveria estar implorando pela minha ajuda agora. Como você usar o seu orgulho como a espada da seita nessa hora? A espada da seita Udang, o orgulho da seita como uma seita Murin. Quem também tem a tarefa de defender a magnitude dos taoístas que vem sendo carregadas por milhares de anos. Esse é o tipo de significado que esse título carrega. No passado, por causa do ataque surpresa na seita maligna, a seita Udang parou de interagir com o mundo exterior, e as pessoas diziam isso nessa época. A espada da seita Udang está quebrada. Consertar a espada quebrada da seita Udang é bem mais significante e importante do que o orgulho de alguém como você. Agora você disse isso na frente de um estranho, você deve se responsabilizar por esse assunto. Já que você está tão confiante, eu não vou te ajudar. Se você falhar nessa missão dessa vez, tanto o seu pescoço quanto do mestre Jin, assim como a restauração do palácio, não sairão ilesos. Essa é a regra que a espada da seita Udang tem que cumprir. Eu próprio pensando, regra? Como você usa trazer a vida do meu mestre por uma coisa tão estúpida? Fala tudo bem, fique apenas parado e observe. Mas se eu completar a missão com sucesso, o que você vai fazer? Fala pra mim. Por me desprezar e trazer a vida do meu mestre ao tópico, hein? Você deveria ser capaz de se ajoelhar na minha frente, certo? Você deveria se curvar de cabeça e pedir por sinceramente perdão. Nada muito difícil, né? E o Jingong bravo, falando, o quê? O que você tá falando, seu merda? Eu tentei ser legal com você. Parece que você ainda não se tocou. Como você usa comparar o destino da seita com um mero orgulho e a vida de um tautista velho. Eu vou consertar a tua atitude. Toma essa! As pessoas dizem que ele é um grande orgulhoso e discípulo de primeira classe que conseguiu alcançar o projeto de Ki, né? Ele é a pessoa que está mais próxima de se tornar o próximo líder da seita. Já vai usando a palma da magia Udang. Toma! E o Sang e o Cheong lá de boca aberta falando, mestre, toma cuidado, é perigoso. E o Prota apenas esperando. Vinha aquela mãozona na sua frente. Fala, calma, seus moleques, não faça uma grande comoção por uma palma macia de um javali como ele. Fala que isso deve ser mais do que o suficiente. Palminha que gira e fica girando sua mãozinha na direção do golpe e ele desaparece na mesma hora. Os discípulos lá dizendo, caramba, incrível, a palma macia do mestre sumiu, foi dispersada pela dispersão Tang King do Prota. E o pessoal fica lá, caramba, o bicho é bom. O Prota já vai pra cima, tentando dar um golpezinho na cara dele, mas ele desvia por pouco.
E o Jingong já mete um socão na cara do Prota, falando: toma, seu otário. Todo mundo já fica de boca aberta, falando: o que aconteceu? O mestre Jin perdeu, mas o Prota tá lá, apenas com um sorrisão na cara. Ele não perdeu, ele defendeu o soco que era um chute com o cotovelo. E o pessoal falando: caramba, quando o mestre Jingong chutou, o mestre Jin usou seu cotovelo para bloquear. Esse é o osso mais forte do corpo humano. Não importa o quão bem treinado seja você, seus dedos não podem ganhar contra um cotovelo. Os dois já pegam aquela distânciazinha padrão. E o Jingong falando: que surpreendente, mesmo que eu tenha conseguido usar o projeto de Ki, ele foi capaz de facilmente dispersar minha palma macia. Ele também foi capaz de se virar em uma situação de combate próximo, corpo a corpo. Todas as espadas da Seitudang possuem tais habilidades excepcionais. Fica dando um sorrisinho, falando: isso é ruim, né? Mas bem, eu preciso ver o quão bom você é. Eu vou ser sério a partir de agora. Eu não consigo mais me segurar porque eu estou tão curioso sobre o quão forte ele é. E o Pro tá falando: ué, que sensação familiar é essa? É igual quando eu vim para o Monte Udang destruir aquela vez. Ele é igual ao mestre Jin, cujas costas estavam para o Palácio da Nuvem Violeta quando ele veio para cima de mim. Um verdadeiro artista marcial azul. Talvez eu comece a gostar um pouco dele. Fica dizendo como desejar, parceiro. Os dois já ficam se preparando, falando quem vai tomar um tapa primeiro, né? O Jingong já vem indo, falando: eu vou pra cima primeiro então. Ah, toma! Tapinha da velha obesa. E depois de uma lutinha dessa, ele já acorda deitado numa cama todo enfaixado. E os discípulos chorando, falando: você ficou desmaiado por tanto tempo que nós pensamos que você tinha morrido. Ficam todos chorandinho. E o Jingong falando: eu não me lembro de nada depois da metade da batalha. Aquele pivete, quando foi que ele me bateu? E os discípulos falando: o mestre Jin partiu com a associação mercante no momento que o dia de partida chegou. E o Jingong fala: ué, então eu fiquei deitado por um dia todo? Ficar rindo dizendo que faz tanto tempo que não apanha e pensar que tem outra pessoa como eu na seita, né? Então eu não tenho com o que me preocupar. Pra mim e a associação mercante aceita o Dang. Se for aquele pivete, ele talvez consiga cuidar dos piratas sozinhos e consertar a espada quebrada da seita. E o barquinho continua lá, não tem nem motor, mas tá lá, só na velhinha. E o vento está todo refrescante. E o Pro tá rindo, falando: que jornada suave será. Uma jornada bem suave. Tudo certo, vocês. Vamos apenas ficar descansando. E o mercador falando: nós nem sabemos quando os piratas vão aparecer. Como eles podem estar tão relaxados desse jeito? Tarotista Jingong, você disse que nos acompanharia se a situação ficasse ruim, mas você não está em lugar nenhum. Eu acreditei que você era um homem de palavra. Eu fui enganado. Eu não deveria ter me afiliado com a seita Udang e cutucado os nervos da família Jaigal. Que grande erro cometi. Que grande erro. E o Pro tá chamando sangue. E ele já vem falando: estamos aqui, mestre. Estamos na borda de Xixia. E o Pro tá falando: parece que agora estamos fora de Danjiang, certo? Isso significa que os piratas vão começar a agir logo logo. Os piratas que vêm causando problemas para Danjiang, desastre das águas do céu. É dito que o chefe deles, Lâmina Corta-Costas, dividiu todos os seus oponentes pela metade, pelas costas. O apelido se originou do quão imoral ele é. Fica rindo, falando: faz tanto tempo que eu encontrei um dos guerreiros da elite das seitas malignas, né? Faz tanto tempo. Eles são só sacrifícios que eu preciso para me tornar o discípulo do mestre. Se eu cuidar com sucesso do infame membro da seita maligna, ao invés de um bandido de beco, eu receberia um pouco de reconhecimento. Não, muito reconhecimento dentro da seita. Eu definitivamente preciso cuidar desses piratas vagabundos e acumular conquistas para que eu possa me tornar o discípulo mestre. Venham logo suas moscas da seita maligna. E o Xiang falando: alguma coisa boa aconteceu? Porque o mestre está tão feliz, todo mundo está tão preocupado, mas ele tá lá rindo como se não houvesse amanhã. E o Sangue falando: o mestre é uma pessoa normal? Eu tenho certeza que ele já tem algo em mente. Fica todo nervosinho, falando: essa é a primeira luta real depois de eu ser capaz de usar uma espada. Graças à ajuda do meu mestre. Piratas e ladrões,
aqueles que machucaram a minha família e o pessoal da minha vila, aqueles lixos que não valiam nada. Graças à ajuda dos anciões, eu fui capaz de entrar na seita Yudang, e a razão pela qual eu treinei mais do que qualquer outro para conseguir minha vingança. Quanto tempo eu esperei que esse dia chegasse para conseguir que os membros da minha família e os membros da vila que morreram de forma injusta fiquem em paz. Eu vou destruir vocês completamente, seus desgraçados. E o Pro tá perguntando, por que ele tá desse jeito? E o Xiong falando, ele está exalando uma intenção assassina. E o Pro tá pensando, é verdade, né? A família do sangue foi bom. Eu não tenho motivos para pará-lo de dar o seu melhor numa luta. Assim que o barco vai passando por uma grande cordilheira, o pessoal já fica gritando, fiquem alerta e olhem todos aos seus redores. O inimigo não está aqui. E o Pro tá falando, não, mas isso é o que parece perfeito para eles aparecerem, né? Aqui é onde Xixia começa. Nosso caminho adiante está bloqueado por penhasco. É por isso, é perfeito para navios se esconderem. Aqueles piratas bastardos definitivamente fariam a sua entrada nesse local. Eles apresentarão um ataque surpresa na nossa vida diária entediante, mais ou menos agora. E nesse mesmo time, uma grande boca peluda e banguela já fica mandando todo mundo parar. E o Pro tá dizendo, falei, eu sabia que isso ia acontecer. E eles ficam dizendo, como vocês ousam tentar passar por essa área sem a minha permissão? Nak, hein? O chefe do desastre das águas do céu. Você tem culhões, não é mesmo, seus desgraçados? E o Pro tá falando, faz tanto tempo que eu ouvi um membro da seita do mal falar. Essa voz áspera, que legal. E o mercador gritando, falando, meu Deus, é o Nak. Tamo ferrado, parceiro. Eles já vão jogando os ganchos, falando, nós vai pescar vocês, seus otários. E já ficam segurando o barco, pra ele não fugir da água. São espertos, esses são espertos. O mercador dizendo, nós estamos acabados. Eles estão tentando atravessar para esse local. As céticos não ficam parados, façam alguma coisa, por favor. Eu sabia, não deveria ter me afiliado com a seita Yudang. Eu devo proteger a minha associação mercante agora mesmo. Já pego um potezinho cheio do ouro, falando, não tenho escolha. O dono da associação mercante, eu presto respeito para o herói do rio. Eu estava com pressa, então não consegui pegar sua permissão primeiro. Por isso, eu preparei um pequeno presente para o senhor. Eu naquela falando, você é um mercante que sabe como as coisas funcionam, né? E o Pro tá falando, sabe como as coisas funcionam? Que monte de merda tu tá dizendo? O mercador já fica nervoso, falando, que porra esse cético tá falando? Espere aí, taoísta. Vamos conversar, vamos só pagar as taxas de pedágio e ir embora rapidamente. E o Pro tá falando, calma aí, minhas conquistas futuras, ouçam bem. E ele pensando, que conquista futura? O que esse bastardo está falando? O Pro tá falando que em nome da espada da seita Yudang, eu não vou perdoar nenhum de vocês malditos. E o mercador quase desaparecendo, falando, agora fudeu geral. E o Nak falando, sobre o que ele tá falando? O pessoal falando, acho que ele ficou maluco, né? Não ligo se eles prepararam a taxa ou não. Vamos só quebrar as costas deles. E todo mundo já vai se preparando. Vamos começar a porradaria. Pra tá falando, todo mundo cuida do lado. Eu vou pegar os que vierem na frente. Vamos acabar com todos eles. Os discípulos já vão pulando na direção de todos os bandidos. O Xung já vai metendo a joelhada com seu golpe do peso. E o Nak falando, que tipo de ascético atacam sem avisar, hein? E um careca cabeçudo perguntando que ele tá preocupado. Eles são um grupo de ascético. Nós temos dezenas de pessoas aqui. Mas os bandidos já começam a ser cortados no peito, sem dó nem massagem. O sangue muito puto da vida, falando, eu vou cortar em todo mundo, parceiro. E o Nak falando, que técnicas de espadas? Você não acreditaria em ver com seus próprios olhos como um ascético pode ser tão brutal com as pessoas. Continua ouvindo várias pessoas gritar, fica perguntando, o que tá acontecendo agora? E o Xung lá preparando seu punho da dor, metendo uma sequência de ataque sem nenhuma pena. E o Nak falando, caralho, aquele bastardo do cacete, o que tá acontecendo? Vamos começar a remar agora mesmo, vamos dar o fora daqui. Precisamos ficar longe do navio dessas pessoas. Mas o Prota já vem vindo falando, o quê? Pra onde você pensa que tá indo, meu parceiro? Eu já te falei que eu sou responsável por esse lado. Vocês não vão pra lugar nenhum. E o Nak se perguntando, mas que diabos que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Tem uma boa distância entre a gente e o navio da associação mercante. E não é uma distância que poderia saltar. Como ele chegou aqui?
Ele usou a lendária arte de leveza, voando na água. Não, isso é impossível. Isso é difícil de aprender até para alguém como eu, que conseguiu usar o projétil. Não é possível para uma criança como ele, que tem 20 anos, ser capaz de usar. Fica falando, seu ascético do cacete, como você ousa entrar no meu barco sem a minha permissão? E o Prota fala, para de ficar falando sobre permissões, eu já tô cansado de ouvir essa merda. Isso é tudo que você pode fazer, hein, seu otário? E o Naki falando, bastardo, que caralhos, eu teria certeza que sua boca, que não está beneficiando o ascético, nunca abra de novo. Fala o que vocês estão fazendo, vai todo mundo pra cima, parceiros. E o Prota falando, eu não preciso me preocupar com meus flancos, direito e esquerdo. O Sangue, que consegue usar arte marcial de Ki, está na minha direita, e o Chung, que usa o punho das 7 estrelas, está na esquerda. Eles são mais do que capazes de lidar com os piratas meia bocas. Eu só preciso focar no que eu tenho que fazer agora, né? Já vai se preparando, falando, toma essa aqui, ó, seus otários, chute, quebra barco. E o segurante se perguntando, o que esse bastardo tá fazendo? Tem uma barata aí, mas com esse chute ele já consegue mandar o barco pra cima e o navio vai ficando todo inclinado. E o Prota já vai dando seu pulinho falando, calma, não acabou ainda não. E o Naki falando que ele tá usando meus subordinados para perder seus centros de gravidades, e o navio ele usou como rebote para voar. Quem é exatamente esse cara? O Prota fala, Naki, não corre não, parceiro, você vai tomar. Já ia mandando golpes no meio dos seus peitos, mas seu golpe é rebatido pelos piratinhas, falando, seu bastardo chifrudo, como você ousa ir atrás do chefe primeiro? Nós, as 5 elites do desastre da água, nunca deixaremos isso acontecer enquanto estivermos vivos. E o Prota tá pensando, 5 elites dos desastres da águas? É realmente assim que vocês estão se chamando? Que nome feio! E o gordinho falando, bastardo idiota, eu aplaudo você pela sua coragem, mas você conseguiu se meter em um grande erro, entrando no barco sozinho. Nós vamos te matar e depois afundar um navio da associação mercante. E o Prota falando, tá bom, eu só queria acabar com o Naki logo de uma vez, por todas. Que problemático, porque vocês desperdiçam a vida de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vão me matar? Meros piratas blefando. Eu acabei com isso rapidamente pra vocês. Se eu demorar mais do que os meus irmãos júniors, então eu não serei capaz de manter minha cabeça erguida. Já vai preparando sua espada de Kizinho. E o gordinho nervoso falando que ele é o mestre deles, ele não é um ascético que mal tem 20 anos, como isso é possível? Mas fica lá vacilando e já toma uma joelhada no meio da cara. E os outros ficam bravos, falando, bastardos, tu tem que avisar quando for atacar. Mas seu golpe não acerta ninguém, ele desaparece na mesma hora e fica em cima da arma dos outros, falando, toma aqui então, chute na cara, seu gordo. E o gordo lá falando, ai, me acertaram no meio da boca, parceiro. E o Prota fala, calma, Neng, não acabou não, ainda toma esse aqui, soco pra terminar de amassar a cara feia, que amassa a cara dos outros. E os dois ficam jogados lá, e ele continua em cima da espada ainda. E o gordinho careca falando, que? Ele desapareceu, que porra é essa? Mas atrás deles já vão sendo empurrados. O Prota, com meu amigo, fala, toma aqui, vão descansar um pouco, meu parceiro, vocês estão muito cansados. E o Naki nervoso, falando, ele nem está usando a espada de Ki, ele só está socando e chutando as 5 elites do desastre do céu, como se fossem boneca de pano. Quem diabos é esse cara? Seu bastardo do caralho, parece que você tem um desejo de morrer, né? Tudo bem, então vamos começar. Prota fala que ele deveria ter feito isso desde o começo, apesar de que eu não esperava que você fosse tão ruim lutando, porque um membro de uma seita maligna está lutando de forma justa. Você deveria ter usado seus subordinados como isca para fazer um ataque surpresa, ou soltar um veneno enquanto lançava armas escondidas em mim, ou só me atacar junto com eles. Você nem é da seita ortodoxa, então por que fica fazendo um showzinho? Você só é um merda que nem tem orgulho de fazer parte de uma seita maligna. E o Naki fica todo bravo, falando, cala a boca, seu merda, toma esse golpe, golpe da lança de Ki. Lâmina do cruzamento, ela vai te pegar numa esquina, seu otário. O primeiro corte vertical deve dividir sua atenção, né? Nesse momento, quando ele estiver bloqueando, eu vou cortar seu corpo ao meio. Eu vou te mostrar porque as pessoas me chamam de lâminas corta-costa. Mas o Prota fica lá esperando, apenas com um sorrisão na cara, e corta o golpe dele no meio. E o Naki fica todo feliz, falando, seu bastardo idiota, eu te peguei, suas costas estão... Mas o Prota já vem vindo de frente a frente com ele, já vai preparando sua mãozinha, falando, o que? Costa, meu parceiro, sai fora. E o Naki já fica de boca aberta, falando, o que?
eu não cheguei nessa parte não, parceiro, não era pra isso ter acontecido. E já é mandado pra dentro do barco de uma forma muito legal e mais rápida. E o Jingung lá na beira do lago falando que ainda não tem notícias deles. Que merda, hein? Fazem 3 dias desde que eles partiram. E os discípulos chorando falando, mestre Jinmun poderia ter sido emboscados pelos piratas. Será que aconteceu isso? E o Jingung pensando, eu cometi um erro. Eu deveria ter me juntado e ido com eles como um time de reforço assim que eu acordei. Eu só considerei como o nome da seita Dang poderia ficar famoso se o Jinmun e os 7 discípulos de segunda classe conseguissem superar essa crise e completassem a missão. Como eu pude ter olhos para os benefícios, como ascético, e enviar um irmão júnior promissor para sua morte. Eu fui um tolo, muito tolo. Jinmun, por favor, volte vivo, meu parceiro. Mas o Proda já tá lá, apenas descansando, com todos os bandidos capturados. O Jingung fala que não aguenta mais esperar não, envia um pombo correio até o templo principal agora mesmo. Mas é aí que uma pessoa já vem aparecendo falando, olha só quem é, né? É o Gak, falando, essa não é a espada do dragão azul das nuvens? O taoísta Jingung, né? Ele tá com alguns primeiros lords e alguns gerentes da associação também, falando, nós ouvimos que você desceu do Monte Udang, desculpe pelas nossas saudações atrasadas, pois eu estava ocupado com o trabalho. E o Jingung pensando, já é Gak, né? É você! E o Gak lá, baseado na situação, parece que o navio da Associação Mercante de um Sol ainda está para retornar, né? Você deve estar bem preocupado. E o Jingung dando uma de honesto, falando obrigado pela sua consideração, Lordinho Gak. E o Gak falando, pelo que eu vi, os direitos da Rota da Água parecem ter causado um conflito, né? Gerente geral, você deveria ter se comprometido um pouco mais. E o gerente gordinho falou, minhas desculpas, porque era um pedido tão urgente, eu não sabia que era a Associação Mercante de um Sol pedindo. Como você considerou o fato de que eles tomariam risco e acabariam pegando aquela rota da água? E o Jingung muito puto pensando, mentiras do caralho, pedido urgente. Depois que a tripulação do Jinmun saiu no navio, eu vim ao ponto da balsa todos os dias. Nem mesmo o navio da Associação Mercante Racional saiu do ponto da balsa. E o Gak falando, certo, eu ouvi que o Nak é um chefe brutal, ele não é muito mal. E o gerente falando, ele também é infame por cortar as costas das pessoas no meio. Eles chamam ele de lâmina cortadora de costas. Como puderam ter participado de uma batalha dessa em um barco de patrulha, né? E o Jingung pensando, pela maneira que ele fala, ele não sente o menor pingo de pena. É óbvio que ele tá aqui somente para puxar Seito e Dang para baixo, em frente ao público. Que maldito sem vergonha desgraçado. Não tem ninguém que não saiba que a família filial Jaegal está por trás da Associação Mercante Racional e que está causando problemas para a Associação Mercante de um Sol. Os 2 outros lugares que se afiliaram com a Seito Dang estão se sentindo inquietos por causa de estarem preocupados em ficar na mesma situação que a Associação Mercante de um Sol. Como ele ousa agir, como se estivesse preocupado, quando eu me preocupo com meus irmãos mais novos todos os dias. E o Gak dizendo, nós poderíamos ajudar se você precisar de ajuda, apenas nos deixe sabendo a qualquer hora, somos todos parte de uma aliança Murin, não somos? E o Jingung fala, eu só agradeço mais uma vez pela sua preocupação, porém a Seito Dang ainda não é tão fraca assim, então não precisamos da sua ajuda nessa situação. E o Gak dizendo, que pena me deixe dizer se você mudar de ideia. Os fortes artistas marciais que nós, da família filial Jaegal, somos orgulhosos, estamos em prontidão para ajudá-lo. Então estarei indo embora, mas é aí que um discípulo de segunda classe já vem gritando, falando, mestre Jingung, vem aqui agora mesmo, nós recebemos uma carta da Associação Mercante de um Sol. O navio mercante que o mestre Jinmun está chegou em Zhengzhou em segurança. Ele fica todo feliz falando, o Jinmun sobreviveu, ele está vivo, você conseguiu proteger o navio mercante junto dos discípulos, né? E o Jorginho dizendo que não acabou ainda não. Por favor, dê uma olhada nisso aqui, mestre. A Seito Dang também subjugou os desastres das águas do Nove Céus. Eles também receberão uma recompensa enorme do magistrado. E o Gak todo brabo, falando, que baboseira tu tá falando, meu parceiro? E o Jorginho falando, perdão, o chefe do desastre da água dos céus, Nak, foi capturado vivo junto com 30 piratas, é o que estava escrito na
carta. E o Jingung lá todo envergonhado falando: o quê? Esse Jinmun malandrinho, né? Eu apenas rezava para que eles estivessem vivos. Como alguém que mal tem 20 anos pode estar trazendo tanta fama para a seita? A princípio eu pensava que o Jinmun estava apenas brincando quando se intitulava a espada da seita, mas pensar que ele realmente cumpriu seu papel como a espada da seita Udang tão perfeitamente. E o Gak falando: o quê? Eles subjugaram os desastres das águas dos céus com aquela quantia de pessoas, isso é ridículo! E o Jingung já começa a agir, falando: que primeiro Lorde da família, sua expressão não parece tão boa, né? Você está infeliz que o Jinmun, de quem a seita Udang possui tanto orgulho, conseguiu subjugar o desastre das águas dos céus? Está tudo bem, eu não vim aqui para falar disso. O irmão Júnior Jinmun ainda é um jovem cheio de bravura, ele não podia deixar os piratas como estavam, depois de descobrir o que eles estavam fazendo com os mercantes daqui. Eu pessoal apenas escutando tudo. Aquele malandro mesmo assim, como ele pode tentar subjugar o desastre das águas com apenas 7 discípulos de segunda classe? Ele é muito imprudente como um ascético, né? E o pessoal tudo cochichando falando que eles deram conta dos desastres das águas com apenas 8 pessoas. Eu ouvi que eles eram ascéticos da seita Udang. E eu também ouvi dizer que a família Jaegal filial tentou cuidar do desastre da água com algumas vezes, mas falharam. Se vocês tivessem dito isso antes, nós teríamos estendido a mão para vocês. Que lamentável. E o Jingung continua falando: e pensar que vocês enviariam artistas marciais fracos que não eram capazes de subjugar nem mesmo o que o meu irmão mais novo foi capaz. Parece que a família filial Jaegal não se preocupa tanto com os assuntos dos mercantes, né? Bem, então eu irei me retirar primeiro, já que tenho outros assuntos para tratar. Esses malandros, eu sabia que eles completariam a sua missão facilmente. Eles deveriam ter enviado a carta antes, né? Vou lhe ensinar uma lição boa quando eles voltarem. O Gak fica todo se tremendinho de raiva, já fica falando: Seong, mande uma carta para Zhengzhou imediatamente e confirme se o que eles disseram foi tudo verdade. Enquanto isso, mais uma vez na família filial Jaegal, ele fica muito puto, falando: Jingung, aquele filho da puta, como ele ousa me ridicularizar na frente das outras pessoas? Meu plano era perfeito, fazendo a Associação Mercante Racional retirar os direitos da rota da água da Associação Mercante de um Sol. Nós então teríamos com que a Associação Mercante de um Sol não fosse capaz de vender o que eles comprassem. Para que não houvesse perdas, eles então pediriam a ajuda da seita Udang por proteção. A seita Udang, com quem estaria encarregada de protegê-los, então iria acabar em duas situações: eles seriam ridicularizados pelos outros por conta de terem que mandar um ancião para subjugar desastre das águas, ou a seita Udang, que falhou na escolta, iria pedir ajuda à família Jaegal, levando a fundação da seita pra lama. Mas eles não somente conseguiram completar a rota de troca, como também subjugaram os desastres. Eles apenas usaram um discípulo de primeira classe junto de 7 discípulos de segunda classe. Mas é aí que o Gen já vai aparecendo falando: meu irmão, parece que seu nariz não tinha ar, hein? Parece estar muito para baixo. Você estava sendo comparado ao taoísta Jingung, que possui a mesma idade que você em termos de artes marciais. Mas eu ouvi dizer que ele lhe ridicularizou na frente dos outros. O pai não vai tolerar isso, né? Porque você se meteu desnecessariamente nessa briga, bestado. O Gak fica todo brabo, falando que se você não sair agora da minha frente, eu farei questão de acertar seu rosto na próxima vez. E o Gen pensando: alguma coisa ruim aconteceu, né? Então eu vou me retirar agora. Vai indo embora todo feliz, falando: eu finalmente tive a minha retribuição das coisas. O Seong já aparece falando: Lorde, o que tá acontecendo aí, meu parceiro? Baseado em nossa investigação, tudo que eles disseram sobre a tripulação é verdade. Depois de lidar com o ataque dos piratas, eles pegaram todos e capturaram restantes. E o Gak falando: então era verdade, uma mera criança conseguiu fazer tudo aquilo. Mas o Seong fala que o Nak disse algo estranho. Ele disse que o discípulo de primeira classe Jinmun pode talvez ser um artista marcial que é capaz de usar o projétil de Ki. E o Gak falando que projétil de Ki é provável que seja apenas baboseiras aleatórias de um pirata, de uma seita má que está prestes a morrer. Pessoas como eles gostam de exagerar nas coisas, mas ficam apenas se olhando. E ele fica perguntando: não me diga que tu acredita naquelas coisas. O Seong fala que nós ouvimos dizer
que ele se chamou de a espada da Seitudang na frente dos piratas, enquanto o mundo pode não lembrar disso agora, mas você não se lembra do que a espada da Seitudang representa, não é mal investigar mais a fundo. E o Gak falando, é verdade, né? Tudo bem, parece que tudo isso pode ter acontecido por causa dele. Meus planos perfeitos caíram por causa de eu não ter sido capaz de saber tudo sobre aquele merda. Um artista marcial de 20 anos que atingiu o projétil de Ki. Isso é um evento sem precedentes. Isso é um fato que poderia chamar a atenção de toda a planície central. É melhor nos livrarmos completamente de um indivíduo promissor o quanto antes. Parece que eu teria de me encontrar com o líder do esquadrão do Céu Sombrio. O Seong falando, calma meu Neng, isso é um pouco de exagero. O esquadrão Céu Sombrio é composto por artistas marciais que são assassinos, que reportam diretamente ao topo da família. Se o esquadrão Céu Sombrio se mover, o topo da família vai saber disso também. O Gak fala que é melhor nós termos certeza de que não falaremos nada então. Se esse tal de Jimu realmente for a espada da Seitudang como você mencionou, então não seria um exagero. Eu estou apenas pedindo que eles confirmem isso, é apenas uma confirmação. O Seong fala, tudo bem então, eu chamarei pelo líder do esquadrão Céu Sombrio agora mesmo. A próxima noite, na Associação Mercante Sol, o pessoal tudo fazendo uma festa, falando que ele realmente é incrível. E o Sang contando a história, falando que quando eu vi que ele tinha derrubado 5 inimigos, eu pensei que eu fosse parar de respirar naquele momento. Ele veio por trás e bum! Soco, chute, porrada. O mestre é realmente como se fosse a luz da Seitudang. Ele subjugou todos aqueles piratas amaldiçoados. E o Pro tá falando, é ótimo, vocês estão se saindo bem, que legal, continue falando mais. Mas para o Jingung, o que esse cara tem na cabeça? Ele não esqueceu que tem que se ajoelhar se eu chegasse em segurança, certo? Desgraçado gordo, que não cumpre palavra, seu vagabundo. Fui eu quem fez todo o trabalho, porque estão agradecendo esse maldito. E o Jingung lá falando, nossa, ele tá olhando pra mim, né? Seu Palerma, parece que você ficou tristinho porque eu não fui te cumprimentar, né? Só pode ser isso. Eu adoraria cumprimentar você e tudo mais, só que é natural que as pessoas se tornem arrogantes quando elas são elogiadas. É meu dever como sênior ter certeza de que você não vai se afastar do caminho que você está trilhando. Não fique triste, meu irmão mais novo, do qual estou tão orgulhoso. E o Prato pensando, qual é desse cara? Porque ele está grunhindo assim do nada, que nojento. Esses taoístas bastardos sabem muito bem como roubar os créditos dos outros. Nos arredores de Danjiang, o Prato andando de boa, falando que já esperava beber com os taoístas, não ia ser divertido. É tão chato que eu não aguento mais. Fica andando pela rua, falando que bela vista, né? Um lago, uma lua e uma árvore verde. O golpe da palma daquele velho desconhecido que me atacou. Quando eu usei a palma suave, foi muito bom contra aquilo. Eu provavelmente vou precisar um pouco mais de tempos em tempos, né? Discípulo da Seitudang. Quando eu estava prestes a morrer, eu sobrevivi devido à energia da planta imortal e me tornei um discípulo da Seitudang do nada. Quando eu acordei, faz tempos desde que isso aconteceu. Eu não sei que tipo de feitiçaria aquele ceifador usou em mim, mas não importa. Tirando o fato de minhas artes marciais estarem mais fracas, minha vida atual não é tão ruim assim. E eu odeio ter pensamentos complexos para começar. Eu só foco nos meus esforços e me tornar um discípulo do mestre por enquanto, acumular minhas conquistas e crescer minha reputação e tomar conta de alguns discípulos, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Do nada eu comecei a ficar puto. Mas vamos com calma, afinal eu só tenho 20 anos, né? Primeiro eu vou aprender sobre o princípio de Ki interno e depois pegar a energia do núcleo do Dragão das Sombras. Aí eu dou um jeito na Seitudang. Mas espera aí, por minhas mãos em uma seita ortodoxa não é uma meta muito pequena. Eu estou vivendo com minhas próprias memórias como um governante absoluto do passado, perfeitamente intacta. Seria um puta desperdício ficar satisfeito só com a Seitudang. Se eu conseguir tanto a seita ortodoxa quanto a seita maligna, então eu poderia pegar de volta todo o dinheiro do meu cofre secreto que eu não consegui usar antes de morrer. Minha terceira amante, Haiyang, também, né? As seitas malignas são lugares onde mais forte sempre manda. Se eu continuar ficando forte, então eu seria capaz de governar tanto a seita ortodoxa quanto a seita maligna. Aí sim, porque eu não tinha pensado nisso antes. Eu só preciso pôr minhas mãos nas seitas ortodoxas e malignas, né? Mas antes disso, seu desgraçado, por que tu não sai daí agora mesmo? Já taca sua garrafinha no lado de um cara que tava sentado no chão. Pergunta até quando ele vai continuar seguindo por aí, hein? Fala pra mim, você tem algo a dizer, seu desgraçado? Quem é você?
comece agora mesmo. O mendigo falando, não, espere aí, é a primeira vez que eu te vejo. Prota fala assim, é a primeira vez? Então por que tu tá me seguindo? Fala pra mim. E o mendigo dizendo, te seguindo? Eu não estou entendendo o que você tá falando. Prota fala, pare de se passar, ou sua cabeça vai usar agora mesmo. Antes você estava de passagem, depois um cliente bêbado, e agora um mendigo, né? Você está mudando de aparência enquanto me segue. Desde que eu saí da Associação Mercante Um Sol, certo? Quem te colocou nessa posição pra me monitorar? E o mendigo lá falando, você tem bons olhos, não é mesmo? E já tira o seu disfarce. Na verdade, ele era um ninja. Pode estar falando nada mal. Parece que você usa incontáveis máscaras de rostos humanos, hein? Antes de partir pro que realmente importa. E o ninja mendigo falando, merda, eu ferrei com tudo. Me disseram apenas para observar e confirmar o nível das suas habilidades e voltar. Ele não só viu através dos meus disfarces, mesmo sendo melhor em se disfarçar entre o esquadrão Dark, hein? Que inferno! É essa energia parecida com a rede, ele está se espalhando por todo o local. Você não vai querer me deixar fugir, né? Fala, você realmente é um artista marcial que alcançou o projeto de Ki. Prota fala, é mesmo? Parece que você tá aqui para verificar que nível eu tô. Que interessante. Parece que eu vou ter que descobrir quem te mandou pra cá. Manda ver então. Eu só queria te matar, mas acho que eu vou ter que fazer algumas perguntas ao invés disso. Já que parece que você não vai responder minhas perguntas, então eu devo começar te dando umas porradas primeiro, certo? Mas em outro lugar, outro mendigo só escuta um grande barulho e fica perguntando, que som é esse? Eu deveria verificar, será? É meio longe daqui, apesar de eu sentir uma energia descomunal. Fala, todos vocês podem continuar com a investigação, vocês devem cometer erro nenhum dessa vez. Mas Will, você vem comigo para o lugar de onde veio esse som. E a porradaria tá lá, e várias pessoas apenas observando, falando, só queria saber quem está causando essa comoção essa hora da noite. E o Prota apenas preparando seus dedinhos, falando, vamos tomar porrada. E o mendigo pensando, espera um pouco, essas roupas eu conheço, Seito Dang. E o Prota falando, você é ótimo na arte da leveza, né? Você é bom em desviar, tente desviar desse soco agora, meu parceiro. Dá um soquinho, deixando apenas um buraco grande na parede. Fala, baseado no que ele está vestindo e suas artes marciais, ele definitivamente é um discípulo da Seito Dang. Mas por que ele está dignificando a propriedade pública? E o mendigo falando, o quê? Eu sei, mas ignorando isso, o nível das artes marciais dele é bem alto, né? Pode até parecer que ele só está apenas chutando e batendo, mas os movimentos dele são definitivamente da Seito Dang. Ele só cortou fora todas as partes diferentes das artes marciais. Ele fez elas se tornarem mais efetivas em combate. Esse moleque é bem interessante, né? Mas o Will falando de pensar que outro cara tá conseguindo desviar dos ataques dele, ele é bem incrível também. Ele acha que tá desviando, mas na verdade o Aceta só tá brincando com ele. Ele poderia derrotá-lo se quisesse. O Pro tá falando, vendo como você não está revelando quem é o malfeitor por trás de tudo, você tem entranhas, certo? Mas sabe de uma coisa? Eu tô começando a ficar entediado já. Você deveria ter me respondido enquanto teve a chance. Agora eu vou acabar com você de uma vez por toda. O mendigo já fica surpreso vendo aquela técnica de palma. Fala, essa palma não é uma arte que exista na Seito Dang. Essa postura eu conheço. E já sai correndo falando, peraí meu parceiro. Já vai pra cima preparando sua mãozinha e impede o ataque. Falando, calma aí meu nobre. Me conta uma coisinha aqui. Você parece com o ascético da Seito Dang, mas como alguém como você sabe esse tipo de arte marcial, hein? Muito putinho da vida. E o Pro tá perguntando, quem é você pra perguntar alguma coisa pra mim? Fala, espera aí, espera um minuto. Esse cara, essas costas curvadas e um cheiro que só mendigos têm. E essas covinhas fantasmagóricas, certo? Não tem erro, esse cara definitivamente é aquela pessoa, um dos mais fortes na Aliança Ortodoxa Camurim, aquele que tem o passado mais misterioso de todos, seita dos mendigos, o mendigo da chuva silenciosa, Sobang. Quando eu era um Mugang, eu passei por dificuldades devido a esse bastardos ter roubado os segredos da seita maligna algumas vezes. Um bastardo sujo que sai por aí se metendo na vida privada dos outros.
Ele sempre fugia quando eu tentava encontrar ele no passado. Por que ele está aqui do nada? E o Subang falando: ascético da seita Dang, eu apenas perguntei de onde você aprendeu essas artes marciais. Pode estar falando, me solta, seu mendigo sujo. Eu não sei do que você tá falando. Eu nem sei quem é você. Siga em frente, velho maldito. Fica pensando, já que eu não tenho um bom relacionamento com ele, eu preciso dar o fora daqui o mais rápido que eu puder. Mas é aí que uma espada já vai entrando no seu pescoço. E o Pro tá perguntando: que porra é essa, hein, parceiro? Tá ficando doido? Vocês são irritantes. Sério, quem caralho são vocês? Tão junto com esse cara aqui, o chapéu é parte do uniforme ou alguma coisa assim? Eles ficam se perguntando como o ascético pode ser tão rude. E as pessoas tudo cochichando, falando quem são as pessoas, querem roubá-lo. Tem muitas pessoas olhando, certo? Precisamos manter a nossa missão de encontrar eles em segredo. Não podemos nos expor aqui. Mas a palma desse cara, eu tenho certeza que tem ligação com eles. Eu não posso perder essa informação. Mas é aí, com a mensagem sonora já vem passando pelo seu ouvidinho, falando: chuva silenciosa, encontramos eles estamos perseguindo todos eles agora mesmo. E o Subang fica rindo, falando: ascético, você é muito sortudo, né? Fala, Liu, vamos por aqui agora mesmo, precisamos sair. Vai ser melhor se formos atrás do lado que foi confirmado primeiro. E pergunta qual é o nome de você, garoto. E o Pro tá falando: porque eu deveria te dizer meu nome, eu nem sei quem é você, seu velho. E o Subang lá, para um ascético, você é bem rude, né? E o Pro tá pensando: você poderia descobrir facilmente quem eu sou, se você quisesse de qualquer maneira. Ele fala: tenho certeza que nos encontraremos novamente, garoto. Pode esperar. E vai desaparecendo. Todos os dois vão indo embora, aqueles mendigos. E o Pro tá falando as coisas ficaram bem problemáticas dessa vez, né? Merda, Subang. E pensar que de tanta gente eu fui me envolver logo com aquele desgraçado. É só uma questão de tempo, até um monte de mendigo vir atrás de mim. Eu não tenho escolha, tenho que dar conta do assunto mais urgente primeiro, certo? Já que as coisas ficaram assim, eu preciso extravasar minha raiva em alguém. Vamos ter uma boa conversa, não vamos? E um som de porradas vão saindo. E o Gak já fica nervoso, falando: o quê? Um dos esquadrões sombrios foi capturado. Eles ficam dizendo: sim, aquele espião foi pego enquanto estava de vigia. E o Gak fica nervoso, falando que inúteis. Qual é a dificuldade de descobrir em qual nível aquele discípulo de primeira classe está? Nós só fomos avisados da família principal recentemente por causa dos rumores que a família Gegal estava por trás do desastre das águas dos céus. A família principal culpou muito o pai por isso, e a família Gegal esteve enrolando para que esses rumores não fossem espalhados ainda mais. Se eles descobrirem que eu tentei vigiar o discípulo de primeira classe da seita Dang sem a permissão deles, eles não vão me advertir de novo. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso recuperar o membro antes que alguém perceba que ele é da família Gegal. E o Jorginho fala: aprovação do líder, precisamos falar com eles. O Gak fala: seu merda, você não entende a situação em que estamos. Como a gente deveria conseguir a aprovação dele em uma situação como essa? O Esquadrão Sombrio vai se infiltrar na Associação Mercante Sol hoje à meia-noite. Você deve recuperar o membro capturado, custe o que custar. Enquanto isso, na Associação do Sol tá lá o Sangue, apenas passeando. Fica falando: mestre, você tá atrasado. E o Prota pergunta: por que tu tá acordado, meu parceiro? E o Sangue fica perguntando: quem é esse cara? O Prota fala: não se preocupe com ele. Cadê o resto do pessoal? O Sangue fala que todo mundo já foi dormir um pouquinho, todos estavam cansados. E o Prota fala: Sangue, eu preciso que você faça uma coisinha pra mim, uma coisa bem importante. De noite, várias pessoas no muro, todas reunidas se preparando, falando: todos devem estar dormindo a essa hora. Nós só temos um objetivo: resgatar o membro mais rápido possível. Mas fala: espera aí, tô sentindo alguma coisa estranha. Um ventinho já vem batendo no meio da matinha. Fala que parece que tem mais gente se escondendo discretamente. Que energia incrível. Eles são mestres marciais com certeza. Uma, duas, tem pelo menos 10 pessoas escondidas. Seriam eles ascéticos da seita Dang? Como eles sabiam que estamos vindo? Eu nunca ouvi falar sobre eles serem capazes de ficarem tão furtivos antes. Não sabemos o que eles são, mas a gente não tem tempo para isso. Precisamos resgatar o membro primeiro. Ele fica dizendo: temos razão, vamos cuidar disso rapidamente. A gente não tem tempo para brincadeira. Já começa a brincar de lança-faca, jogando no meio do matinho. E as pessoas que estavam no mato rebatem
todas as facas facilmente. Os mendigos falando que havia outras pessoas vigiando o Jinmun além da gente. Esse é um esquadrão de vigilância. Ficam falando que acho que aqueles são um patife de agora há pouco, líder. Ficam tudo dizendo: o mendigo, que é o ídolo de todos os mendigos na planície centrais, deu sua ordem. Descubram tudo sobre o discípulo de primeira classe Jinmun. É por isso que centenas de mendigos estão descobrindo tudo sobre ele. Para iniciantes, só o nosso esquadrão de vigilância está aqui, na parte de fora da Associação Mercante Um Sol, já que eles estão vestindo roupas para missões noturnas e se escondendo na escuridão. Não tem como eles descobrirem quem somos. Seria eles discípulos da Seito Dang, que estão aqui para proteger o Jinmun. Fala aí, esses merdas desgraçados, hein? Eles estão usando armas de assassinato, então tenho certeza que eles não são da Seito Dang. Não vamos deixar que ninguém interfira na nossa missão sair assim. Foram vocês que começaram essa luta, né? Então vamos pra porrada. O amanhecer do sol já vem saindo e o barulho de porrada continua. E o Pro tá lá tentando dormir, falando: que sono gostoso, eu queria dormir nessa porra, mas eu não tô conseguindo. Ele rola pra um lado, ele tenta rolar pro outro, mas fica muito puto, falando: que porra, eu lutei pra caralho, tô cansado, eu corri pra desgraça, vamos se lascar, seus porras. Eu tava muito cansado porque dormi tarde, vocês todos estão mortos, na moral. Fica procurando eles, fala: eles estão depois do muro, certo? E os mendigos lá lutando, porrada de um lado, porrada do outro, um defende, o outro bate, todo mundo já tá cansado. Eles estão lutando desde a noite passada. O mendigo fala: não tem nenhum vencedor no nosso nível de habilidades, é muito similar. Eles são mestres marciais que receberam um treinamento incrível. E o Prota em cima do muro, apenas observando tudo, falando: não liguem pra mim não, continue lutando, é bem interessante, já que vocês são mestres marciais. Eles já ficam surpresos, falando: o que? Jinmun? E o Prota: vocês me conhecem, certo? Eu sou tão famoso assim. Bem, isso é bom pra mim, isso significa que eu fui reconhecido pelos meus feitos e vou ter uma imagem melhor. Mas vocês sabem, né? O fato de que vocês me reconhecerem em um instante é que vocês estão lutando com máscaras e espadas. Acho que tem algo de errado. Quem caralho são vocês, hein? Eles ficam dizendo que fudeu, galera, era pra ser segredo. Bater em retirada agora mesmo. Prota fala: parece que eles estão cansados de tanto lutar. É isso que as pessoas querem dizer, que estão pescando em águas problemáticas, certo? Já começa a usar o seu poderzinho de projeto de Ki e acerta umas perninhas pra eles ficarem esperto. E o pessoal fica falando: líder, o nosso líder foi capturado. E o Prota falando: por que os jovens de hoje em dia são tão rudes? Eu perguntei quem são vocês, não perguntei? Então vocês deveriam me responder agora mesmo. Já vai indo pra cima e começa a sentar porrada em todo mundo. Eles ainda tentam revidar, mas o Prota desaparece todas as vezes e gosta de pegar pela cabeça, falando: calma aí, meus nobres, toma aqui essa rodadinha, e bate eles na parede, já que eles estavam cansados para descansar um pouco. E o mendigo falando: ele é forte, ele está num nível completamente diferente, e achar que tinha alguém tão forte assim na Seito Dang, certo? O Jingung já vem aparecendo, falando: qual é desse barulho todo, hein? Fala pra mim. E o Prota nervoso, falando que eu esqueci que os ascéticos acordam bem cedo da manhã. Será que eles vão ter uma má impressão de mim lutando tão cedo assim? O Jingung já fica nervoso, falando: Jinmun, o que é que tá acontecendo aqui, meu parceiro? Fala pra mim. E acabou.